E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de poliedros, tá bom? É um conteúdo bem tranquilinho, que acho que acredito que vocês não vão ter muita dificuldade não, tá? Então vamos lá. Primeiro, o que que é um poliedro, né? O poliedro, galera, é uma figura espacial, né? Então ela é uma figura tridimensional, tá? Que ela é fechada. E as faces do poliedro são formadas por polígonos, tá? Esses polígonos aí podem ser polígonos regulares ou não, tá? Então aqui nós temos diversos poliedros. De acordo com o formato ou com a quantidade de faces que eles vão ter, nós vamos dar nomes diferentes para eles. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Então olha só, quais são os elementos que um poliedro tem? O poliedro ele tem faces, tá? Que são formadas por polígonos, tá? Esses polígonos vão ser sempre polígonos convexos. Então aqui são as faces, por exemplo, né? Uma caixa de sapato aí, um paralelepípedo é um poliedro, onde as faces seriam as laterais desse cara. As arestas são o encontro de duas faces. Então, quando duas faces se encontram, a gente tem, né, a aresta, que é essa linha, né, esse segmento de reta aqui, que é formado quando a gente encontra duas faces, tá bom? Os vértices são as quinas, tá, galera? São os vértices do polígono, que também são os vértices do poliedro. Então, os vértices são os encontros das arestas. Quando três ou mais arestas se encontram, nós temos um vértice. E quando a gente fala de superfície do poliedro, nós estaremos falando de todas as faces juntas, tá? Que seria essa área, né, total aí que esse polígono, que esse poliedro vai ter, tá bom? Então, esses são os elementozinhos de um poliedro aí. E, galera, nós temos dois tipos de poliedro: os poliedros convexos e os poliedros côncavos ou não convexos, tá? Um poliedro convexo vai ser aquele poliedro que quando a gente fizer um segmento de reta dentro dele, esse segmento ele não vai para a parte de fora do poliedro. Agora, um poliedro côncavo ou não convexo, quando a gente fizer um segmento de reta, esse segmento de reta ele pode sair do poliedro, tá? E aí ele vai ser um poliedro não convexo. Então, um exemplo disso aqui, ó. Vendo? Se eu ligo dois pontos aqui desse poliedro, essa reta ela não sai, ela fica dentro do poliedro. Aqui é a mesma coisa. Agora esse daqui não, se eu faço um ponto aqui e ligo, essa reta ela tem que sair em algum momento do poliedro. Então ele é um poliedro não convexo. Aqui é a mesma coisa, ok? E aí, galera, olha só. Nós vamos classificar os poliedros de duas maneiras, tá? Como regulares ou não regulares. Os poliedros regulares são aqueles poliedros em que suas faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. O que são polígonos regulares, né? São polígonos que têm todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, tá? Então, por poliedro ser um poliedro regular, ele tem que ter todas as faces iguais e essas faces têm que ser polígonos que são polígonos regulares, tá? Então, por exemplo, o tetraedro aqui. Esse tetraedro é um tetraedro regular. Todas as faces são triângulos e esses quatro triângulos, né, eles são triângulos equiláteros, tá bom? O octaedro aqui também, tá? O icosaedro também, o dodecaedro aqui também, tá? Esse hexaedro aqui também, embora não pareça muito pela figura, tá? Mas todas as faces são iguais, ok? Então isso vão ser polígonos regulares, tá? Os polígonos não regulares vão ser polígonos que as faces elas não são congruentes ou são formadas por polígonos que não são polígonos regulares. Tá? Então, por exemplo, esse prisma aqui, tá vendo? A gente tem umas faces que são retângulos e outras que é um quadrado. Então as faces não são iguais já, né? Aqui o mesmo esquema, tá? Aqui também, ó, tá vendo? A pirâmide, nós temos aqui faces triangulares e a base aqui é um retângulo, tá? Aqui uma pirâmide truncada, que é quando a gente corta, a gente chama de tronco de pirâmide, que é só a parte de baixo da pirâmide. Também a gente está vendo que, né, a gente tem aqui um pentágono na base e os lados já não são pentágonos, os lados são retângulos, tá? Então, para ser regular, tem que ter todas as faces iguais, tá? Exatamente iguais aí. E aqui, galera, tem a nomenclatura dos poliedros, tá? Alguns poliedros vão receber nomes especiais, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, no geral, tá, a gente vai dar o nome do poliedro de acordo com o número de faces que eles possuem. Então, né, o menor poliedro possível em quantidade de faces é o tetraedro, que são 4 faces. Depois vem pentaedro, hexaedro, heptaedro, octaedro, eneaedro, decaedro, aí 11, um decaedro, 12 dodecaedro, 3 tridecaedro e depois continua, né? 4 tetradecaedro, 15 pentadecaedro, sexto hexadecaedro e assim vai.
até o 20º, que vai ser o icosaedro. Tá bom? Um outro conceito importante, meninas, é o que a gente chama de poliedro de Platão, tá? Platão, galera, ele acreditava que a natureza, né, era formada por 5 elementos, né? E é uma coisa que a gente fala até hoje, né? Quando a gente pergunta para vocês quais são os elementos da natureza, aí vocês falam, né? Terra, água, fogo e ar. Não, a gente sabe que existe a tabela periódica de elementos e são mais de 100 elementos que existem, né? Na verdade, fogo não é elemento, água é uma junção de elementos, né? Terra pode ser muita coisa, né? Ar também. Então, assim, esse pensamento de Platão ele permaneceu por muitos e muitos milênios, né? Tanto que até hoje a gente se pega falando que os 4 elementos aí são esses caras. Platão ele falava de 5, só que o 5º elemento geralmente ele é sempre esquecido, tá? E mais, ele diz que esses caras eles eram feitos de pequenininhos, como se fossem átomos, né? Só que ele não tinha essa noção de átomo ainda. Mas ele achava que esses caras eram feitos de pequenos sólidos geométricos. Então o ar ele era feito de octaedrozinhos, pequenininhos, tá? A Terra era feita de cubos, tá? Então, se a gente olhasse para a Terra, a gente veria pequeno, né? Se tivesse um microscópio naquela época, seriam pequenos cubinhos, tá? O tetraedro representava o fogo, né? O icosaedro a água e o dodecaedro era o universo, é o cosmos, tá? Ele chamava isso de éter, que seria o vácuo, tá? Ele achava que o vácuo não era vácuo, na verdade, né? Existia um elemento ali que era o éter, que representava o universo, tá bom? Que é o dodecaedro aí, tá? Então, só uma curiosidadezinha aí, né? Que o Platão ele associava esses 5 poliedros aí à formação da natureza, do universo no geral. E, galera, a gente pode planificar um poliedro. O que seria planificar um poliedro? É a gente transformar esse poliedro aí em uma figura bidimensional, tá? Que é aquela figura que a gente recorta e monta um poliedro. Já fez isso em algum momento da nossa vida, tá? Essa planificação, ela pode ser usada para a gente calcular a área, por exemplo, né? Se eu calcular essa área aqui total, né? Tá vendo? Eu tenho aqui, no caso, um paralelogramo. Essa área seria justamente a área da superfície desse tetaedro aqui, tá bom? Né? A do cubo, né? Que é famosa. Tá? Então aqui a gente tem planificações de alguns dos poliedros aí que a gente conhece, tá? E aí, moçada, a gente chega na nossa principal relação dessa parte, que é a relação de Euler, tá? Se escreve Euler, né? Mas se lê Euler. O Euler, galera, ele percebeu o seguinte, que para um poliedro convexo, tá? Para qualquer poliedro que seja convexo, existe uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. E que relação é essa? O número de vértices de um poliedro menos o número de arestas desse poliedro mais o número de faces que esse poliedro tem é sempre igual a 2, tá bom? Sempre, não interessa que poliedro convexo seja esse, ok? E aí, olha só, botei uma tabelinha aqui para provar para vocês isso. Então vamos pegar o cubo, né? O cubo ele tem 8 vértices, 8 quinas. Ele tem 6 faces e 12 arestas. Se a gente joga na relação, ó, dá certinho. 8, aqui 8, ele passou 12 para lá, né? Para o A ficar positivo, mas dá na mesma. Então 8 mais 6, 14, que é igual a 12 mais 2, né? Que é 14 também. Então tá vendo? Para todos esses caras aqui, a relação vai dar certa. Por todos os poliedros que são convexos, a relação dá certa. Então essa tabela aqui é só para provar para vocês que isso está certinho, tá? Esse 2 é da fórmula, tá, galera? É assim mesmo. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vai ser sempre igual a 2 e pronto, ok? Vamos ver um exemplo disso? Ó, determina o número de arestas de um sólido geométrico que possui 10 vértices e 7 faces. Então, mostrado, ó, vou jogar na relação de Euler. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. O número de vértices ele deu pra gente, 10 vértices. O de arestas a gente quer descobrir e o de faces é 7. Tá? Então vai ficar 10 menos A mais 7 igual a 2. Passar essa galera para lá, né? O 10 e o 2 e o 7 vão passar com negativos. Então, menos A igual a menos 15, o número de arestas é 15. Então, esse cara tem 15 arestas. Muito tranquilinho, né? Olha um segundo exemplo, um pouquinho mais complexo. Ó. Sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas e o número de faces é 3 unidades menos que o de vértices, calcule o número de faces, de vértices e de arestas do poliedro.
Então vamos com calma. Ó, vou chamar de V o número de vértices, de A o número de arestas e F o número de faces. Aí o que foi falado para a gente? Ó, que o número de vértices corresponde a 2/3 do número de arestas. Então, ó, o número de vértices é igual a 2/3 do número de arestas. Ou arestas é 3/2 de vértice. Tá? E foi falado também que o número de faces é o número de vértices menos 3. Tá? Então, F é igual a V menos 3. Tranquilo? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está escrevendo tudo em função do vértice. Tá vendo? Ó, aresta é 3/2 de vértice e face é V menos 3. Então, no lugar da nossa equaçãozinha de Euler, né, V menos A mais F igual a 2, vai ficar V menos A. Aí o menos A vai ser quem? Vai ser, né, o 3/2 de V, que ele já passou para o outro lado para ficar positivo. Mais o número de faces, que é o V menos 3. E isso tem que ser igual a 2. Tá? Aí fazendo a continha aqui, né? Tudo que tem V a gente coloca de um lado, o que não tem coloca do outro. Tá? Vamos tirar um MMC aqui, aquela coisa toda. A gente acha que o número de vértices vale 10. Tá? Então, achando o número de vértices valendo 10, a gente substitui esse valor, né? Por exemplo, no número de arestas aqui. Então, vai ser 3 vezes 10 dividido por 2 vai dar 15. E no número de faces, né? 10 menos 3, 7. E a gente acha o número de faces. Então, a gente tem 7 faces, 15 arestas e 10 vértices. Ok? Tranquilo, né? Qualquer dúvida é só falar. E vamos ver o nosso terceiro exemplo. Ó. Num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Então, moçada, ó, a gente sabe, né, que o número de... a relaçãozinha de Euler aí, F mais V igual a A mais 2. Ele passou o A para lá de novo, né, que estava negativo como positivo. Bom, e foi dito para a gente que o número de arestas excede o de vértices em 6. Ou seja, o número de arestas é o de vértices mais 6. Tá? Então, eu vou substituir. No lugar de arestas, eu vou botar V mais 6. Então, vai ficar F mais V igual a V mais 6 mais 2, que seria o número de arestas. O V corta com V, né? Vai ficar 6 mais 2, 8. Então, a gente tem aí F igual a 8. Então, a gente vai ter 8 faces nesse poliedro. Show de bola? Muito de boa, né? Acho que sim. E, galera, tem uma relaçãozinha também que a gente conta a quantas arestas vai ter um poliedro de acordo com o tipo de face que esse cara tem ou o tipo de vértice. Então, que relação é essa? Tá? A relação é essa daqui, ó. 2 vezes o número de arestas vai ser igual a 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, mais 6 vezes o número de faces hexagonais, mais 7 vezes o número de faces heptagonais, e assim vai, tá? Então, se a gente souber quais são os tipos de faces que esse cara possui, a gente consegue calcular o número de arestas. Porque o que é esse F3? Seria a quantidade de faces que são triângulos que esse poliedro vai ter. O que é o F4? Seria a quantidade de faces que são quadrados ou quadriláteros quaisquer, tá? Que esse poliedro tem. O F5 seria a quantidade de faces que são pentágonos que esse poliedro tem. Se não tiver um deles, a gente corta, né? Dá zero. Então, a gente vai colocar só o que a gente vai precisar, tá bom? E pelo vértice. Pelo vértice vai ser parecido, só que é o tipo de vértice. O que é esse V3? É um vértice, né? É um pontinho que parte em 3 arestas. Então, é aquele vértice que se encontram 3 arestas. O V4 é a quantidade de vértices que se encontram 4 arestas. O V5 é a quantidade de vértices que se encontram 5 arestas. E assim vai. O VC teria que ir um 6V6. O que é o V6? Seria o vértice que se encontram 6 arestas, tá bom? E assim por diante. Olha só um exemplo disso. Um poliedro possui 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais. Determine o número de vértices desse poliedro. Então, esse cara tem 6 faces quadrangulares e 2 faces hexagonais, tá? Ele quer saber o número de vértices desse cara. Vamos anotar, então, essas coisas aí. Ó, possui 6 faces quadrangulares. O que significa isso, galera? 6 faces quadrangulares. Significa que o F4, que é o número de faces quadrangulares, vale 6. Eu tenho 6 faces que são quadriláteros, tá bom? E 2 faces hexagonais, ou seja, o meu F6, né, o número de faces hexagonais, que é o F6, vale 2. Então, ó, dá para descobrir qual que é o total de faces. Concordam comigo que o total de faces, né, o nosso F,
vai ser 6 mais 2. Ó, eu tenho 6 faces que são quadriláteros e 2 faces que são hexágonos. Quantas faces eu tenho no total nesse poliedro? Tenho 8 faces. Então, o número de faces eu já descobri. Vamos descobrir o número de arestas. Ó, 2 vezes o número de arestas vai ser... Eu tenho só faces quadrangulares e faces hexagonais. Então, vai ficar 4F4 mais 6F6, tá? O F3, o F5, o F7, o F8, o F9, não preciso colocar porque não tem esses caras. Então, vai ficar, o número de arestas vai ser igual a 4 vezes. O F4 vale 6, são 6 faces quadrangulares. Mais 6 vezes o F6. O F6 vale 2. Dividido por 2, né? Que esse cara veio para cá. Então, o número de arestas vai ficar 4 vezes 6, 24. 6 vezes 2, 12. Dividido por 2. Ok? 24 mais 12, 36. Dividido por 2 vai dar 18. Então, esse cara tem 18 arestas. E aí, vamos calcular agora o número de vértices, né? A gente sabe pela relação de Euler que V menos A mais F, é o VAF, né? É igual a 2. O número de vértices eu não sei. Aresta, 18. Face, 8. Isso igual a 2. Menos, isso igual a 2, né? Tá? Desculpa aí. Menos 18 mais 8 vai dar menos 10. Passa para cá, a gente vai ter mais 10. Então, a gente tem 12 vértices, tá? Como assim, galera? Então, ó, um exemplo desse cara. Aqui, tá? Tá vendo? Eu tenho duas faces hexagonais, que são essas duas faces aqui, e tenho 6 faces quadrangulares, ó, 6 retângulozinhos aqui, né? São quadriláteros. Então, eu teria esse cara. Se a gente conferir, ó, o número de vértices tem que dar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá embaixo tem mais 6, 12. Número de faces, 8, né? Uma, duas aqui e as 6 laterais, 8. E arestas, a gente contaria o número de arestas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui eu tenho 6 também, 12, e mais 6 aqui embaixo, né? Mais 12, mais 6, desculpa, 18. Tá beleza? Então, um exemplo aí pra gente, tá? Vamos ver o exemplo 2, ó. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais e algumas faces triangulares. Então, não sei qual é o número de faces triangulares. Qual o número de faces desse poliedro, sabendo que o número de arestas é igual ao quádruplo do número de faces triangulares? Então, muita calma, ó. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais. Então, o nosso F5, que é o número de faces pentagonais, vale 3. E algumas faces triangulares. O F3, né, que é o número de faces triangulares, que são triângulos, eu não sei. Qual o número de faces? Então, quero saber qual que é o F, tá, desse poliedro, sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Então, ele está falando que o A é igual a 4F3, né? Ele é o quádruplo do número de faces triangulares aí. Então, olha só, pela fórmula do número de arestas, a gente pode achar uma relação aí, ó. 2 vezes o número de arestas vai ser igual. Só tenho faces pentagonais e triangulares, então vai ser 3 vezes o F3 mais 5 vezes o F5. Ó, o número de arestas eu vou botar como 4F3, então vai ficar 2 vezes 4F3 igual a 3F3 mais 5 vezes o F5, que vale 3, porque eu tenho 3 faces pentagonais. Então, vai ficar 8F3, vou passar esse 3F3 para cá, subtraindo, é igual a 15. Então, vai ficar 5F3 igual a 15, meu F3 também vale 3. Então, eu tenho 3 faces triangulares. Ele quer saber o número de faces total. Então, galera, qual que o número de faces total vai ser? As 3 pentagonais mais as 3 triangulares, né? Então, 3 mais 3, 6. Tá aí o número de faces no total que esse cara possui. Ok? Vamos para a próxima, né? Ó, sabendo que um poliedro possui 20 vértices e que cada vértice se encontram 5 arestas, determina o número de faces dessa figura. Então, moçada, olha só. Esse cara possui 20 vértices, né? Então, meu V vale 20. Ele está dizendo para a gente que em cada vértice se encontram 5 arestas. Então, está falando que nós temos aí
né, um V5, tá? Em cada vértice encontram 5 arestas. Então, é o V5. E estão em todos os 20 vértices. Então, o V5 vale 20. Tá? Os 20 vértices são vértices que encontram 5 arestas. Então, né, vai ficar 2A igual a 5V5. Vai ficar A igual a 5V5 sobre 2. O V5 vale 20, tá? Porque, né, todos os vértices encontram 5 arestas, todos os 20 vértices. Então, vai chegar aqui, né? 5 vezes 20 por 2, nosso número de arestas vai ser 50. Aí, jogo na equação de Euler, né? V menos A mais F igual a 2. Aqui ele passou o A para lá, né? Vai passar positivo, somando. Então, vai ficar o número de faces, que é o que a gente quer saber, mais o número de vértices, que é 20, igual ao número de arestas, que é 50, mais 2. Então, a gente tem aí 32 faces do nosso poliedro. Ok? Tranquilo, né? Acredito que esteja bem suave. Olha o número 4. O número de faces de um poliedro convexo que tem exatamente 5 ângulos tetraédricos e 2 ângulos pentaédricos é igual a... Então, galera, o que ele quer dizer com 5 ângulos tetraédricos? Ele está falando para a gente que o V4 tetraédricos é igual a 5, tá? Porque se o cara tem um ângulo que é tetraédrico, quer dizer que esse ângulo, tá? Nele se encontram 4 arestas, tá bom? Ou seja, nesse vértice a gente tem 4 arestas. Então a gente tem 5 vértices que se encontram 4 arestas, ou seja, o V4 vale 5. E 2 ângulos pentaédricos. Então são vértices aonde chegam 5 arestas, tá? Que aí divide o ângulo em 5 partes, por isso está falando pentaédricos, tá? Então eu tenho que o V5 vale quanto? Quantos desses caras eu tenho? 2. Agora dá para achar o número de arestas pelo menos, ó. 2A vai ser igual a... Eu tenho V4, então 4V4 e tenho V5, mais 5V5. Então vai ficar A igual a 4 vezes o V4, 4 vezes 5, mais 5 vezes o V5, 5 vezes 2, dividido por 2 que eu passei para lá. 20 mais 10 dividido por 2, nós teremos aí 30 por 2, 15 arestas. Então eu já achei o número de arestas aí. Só que ele quer o número de faces. Moçada, ó, o número de vértices total é fácil de descobrir. Eu tenho 5 vértices tetraédricos e eu tenho 2 vértices pentaédricos. No total eu tenho 7 vértices. Ok? Agora, achar o número de faces, a gente joga na relação de Euler. O número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Número de vértices, 7. Arestas, 15. Faces, não sei, igual a 2. Então, 7 menos 15 vai dar menos 8. Menos 8 passa para lá como mais 8, né? 8 mais 2, 10. Tá aí nossa respostinha final. Ok? Deu para entender então? Então, quando ele fala ângulo pentaédrico, quer dizer que é um vértice que chegam 5 arestas. Ângulo tetraédrico é um vértice que chegam 4, né? Tetra, 4 arestas, né? Ângulo triédrico seria um ângulo que chega a 3 arestas, ou seja, um vértice 3, né? Um V3. E assim vai, tá bom? E aí, galera, para a gente finalizar essa parte, existe também o número de diagonais de um poliedro, tá? A gente consegue calcular quantas diagonais um poliedro vai ter, né? E essa fórmula é uma fórmulazinha que, a primeiro momento, ela dá um certo susto na gente, mas que não é muito difícil, não. É o seguinte, ó. O número de diagonais que o poliedro vai ter no total vai ser dado pelo número de vértices dele, que multiplica o número de vértices menos 1, dividido por 2. Menos o número de arestas, menos o somatório das diagonais das faces. Então, tem que calcular a quantidade diagonal de cada face, somar essa galera, tá? E depois jogar aqui nesse valorzinho, tá bom? Aí a gente vai conseguir descobrir quantas diagonais no total o poliedro possui. Vamos ver isso daí, ó. Um poliedro convexo tem 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. O número de diagonais é
Então, ó, tem 5 faces quadrangulares, dando para a gente o F4, né? O F4 vale 5. Eu tenho 5 faces que são quadriláteros. E 4 faces triangulares, então me dando um F3. O F3 vale 4. Então, por aqui eu consigo achar o número de faces total. Eu tenho 5 de um jeito e 4 do outro, no total eu tenho 9 faces. Ok, vamos ver se a gente vai precisar disso para alguma coisa. Com essas informações, eu consigo achar o número de arestas, que a gente sabe que 2 vezes o número de arestas vai ser igual a 4 vezes o F4 mais 3 vezes o F3. É sempre, né? Se é F3 é vezes 3, se é F4 vezes 4, se é F5 vezes 5. E assim vai. Então vai ficar A igual a 4 vezes F4, 5, mais 3 vezes o F3, 4. Tudo isso dividido por 2, né? Passei o 2 para lá dividido. Então vai ficar 20 mais 12 dividido por 2. 20 mais 12, 32. Né? Dividido por 2, 16. Então nós temos aí 16 arestas. Dá para achar o número de vértices agora, tá? Ó, V menos A mais F igual a 2. Então vai ficar V menos 16 mais 9 igual a 2. Menos 16 mais 9, isso aqui vai dar menos 7, né? Menos 7 mais 2, o número de vértices vai dar 9. Pronto, agora eu consigo descobrir quanto que é o número de diagonais, porque eu tenho o número de vértices e o número de arestas. Só está faltando o número de diagonais de cada face. Ó, face quadrangular. Então vou calcular qual que é o número de diagonais de um quadrilátero. Lembra da forma do polígono? Então eu vou chamar de D4, que é um quadrilátero. É n que multiplica n menos 3 sobre 2. Então aqui ó, vai ser 4 que multiplica 4 menos 3 dividido por 2. 4 menos 3 vai dar 1. 1 vezes 4, 4 dividido por 2, 2. Então, em um quadrilátero, nós temos duas diagonais. E nos triângulos? Vamos ver. Então, vai ser 3 que multiplica 3 menos 3 dividido por 2. Né? E a gente percebe que no triângulo não tem diagonal nenhuma. Então, é 0. Tá? Então, vamos calcular agora o número de diagonais total desse camarada aí. Então, vai ficar V 9, que multiplica 9 menos 1 sobre 2, menos o número de arestas, 16, menos... Aí, ó, eu tenho 5 faces quadrangulares. Então, vai ser 5 vezes o número de diagonais de uma face quadrangular, que é 2. Tá? Mais... eu tenho 4 faces que são triângulos, então vai ser 4 vezes o número de diagonais de um triângulo, né? Que eu tenho 4 faces triangulares aí, no caso é 0. Tá? Porque eu tenho que somar, eu estou somando aqui, não sei se deu para entender, eu estou somando a diagonal de todas as faces quadrangulares. Então, eu tenho 2, 2, 2, 2, 2, 2, ou seja, 5 vezes 2. Aqui, faces triangulares. Em uma face triangular, eu tenho 0 diagonais. Eu tenho quantas faces triangulares? 4. Então, seria 0 mais 0 mais 0 mais 0, que aqui é um somatório, né, de todas as diagonais de todas as faces desse cara. 9 menos 1, 8. Então, vai ficar 9 vezes 8, tá? Que vai dar 72, dividido por 2, 36. Menos 16, menos 5 vezes 2, 10. 4 vezes 0, 0, né? Então, eu vou ter 10 mais 0, 10. Então, 36 menos 16 vai dar 20. 20 menos 10, 10. Então, esse poliedro aí, ele vai ter 10 diagonais na parte interior dele. Ok? Espero que tenha dado para entender esse exemplozinho aí, tá bom? Então, meninas, é isso, tá? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa é só mandar mensagem, tá? Um beijão para vocês, até mais.